Adson Belo, pastor da IMAF, uma igreja que tem sido uma bênção, né? Crescido bastante. Eu às vezes acompanho ele aí pregando para cima e para baixo. Com certeza ele tem uma palavra de Deus para a nossa vida e nós vamos recebê-lo nesta manhã, amém, meu amado? Vamos aplaudir ao Senhor pela vida dele e ouvirmos o que Deus tem para falar conosco. Bem-vindo, querido. Abençoado. Amém. Graça e paz. Podem se sentar, por favor. Eu queria convidá-los a ler um texto comigo. Está no livro de Lucas. O capítulo é o de número 10. Lucas 10. Lucas capítulo 10. Tá bom. Lucas capítulo 10. Enquanto você encontra, eu queria agradecer a Deus por essa manhã aqui. Especial, importante. Agradecer a vida do pastor Edson, toda a diretoria do Conselho do Estado de São Paulo, aos pastores. Nessa manhã, na verdade, é um presente de Deus para mim nesse dia. Dia 30 de abril agora, eu completei 21 anos de ministério. 16 anos pastoreando a mesma igreja. A igreja que eu pastorei hoje, eu assumi, eu tinha 23, minha esposa tinha 21 anos de idade. E o tempo passa e a gente descobre que cada dia a gente é um aprendiz da graça. Deus me deu o presente de ser a terceira geração de pastor na minha família. Eu casei virgem. Eu nunca bebi, nunca fumei. Eu fui separado totalmente ao ministério. Só que eu sempre ouvi que o maior desafio é pregar para líderes e pastores. Primeiro porque o líder tem uma dificuldade de ouvir, porque ele acredita que sempre sabe tudo. Mas esse café de pastores nos ensina todas as vezes que nós nos reunimos que precisamos não dividir, mas compartilhar uns com os outros. Nunca foi sobre nós, sempre foi sobre ele. Eu tenho sido ministrado nos últimos dias sobre esse texto e queria repartir muito rápido com vocês. Capítulo 10, o versículo é o de número 25. E eis que se levantando um certo doutor da lei, tentando inquirir Cristo, ou estabelecer uma pegadinha a Cristo, dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Repita comigo uma pergunta. Verso 26, esse homem tem uma pergunta, e olha o verso 26. Jesus, ao invés de responder, Jesus faz duas perguntas. Olha lá. E disse-lhe: o que está escrito na lei? Como lês? Esse camarada queria só uma resposta. Jesus decidiu fazer mais duas perguntas. Porque nem sempre Jesus vai responder. Verso de número 27. E respondendo ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Quem é que respondeu? Jesus ou o doutor da lei? Quem respondeu? Jesus ou o doutor da lei? Amarás o teu Deus amarás o teu próximo e o teu Deus são os dois conceitos importantes. Na continuação do texto, Jesus decide propor uma parábola a ele. A parábola mais conhecida de quase 40 parábolas, segundo Charles Haddon Spurgeon. A parábola do amor. Grite bem alto: parábola do amor. Olhe para cá. O ministério de Jesus foi marcado com ensinamentos, o que nós chamamos na cultura judaica de darashiar, examinar, inquirir. Jesus não veio curar só.
A cura não é um credenciamento de consolidação. A saber, Corazim não entendeu esse processo. O ensinamento é a base de tudo. Eu gosto da expressão de C.S. Lewis, que o ensinamento é a antessala do milagre. É verdade. Todas as vezes que Jesus ia operar um grande milagre, ele convidava os seus discípulos ou alguém para a antessala do ensinamento, do daraxiá, do anacrinar em grego. É só discorrer com muito cuidado Lucas capítulo 5, o encontro de Jesus com Pedro e aquela pesca tão tremenda, o verso 1 e 2. Antes daquela pesca, Jesus está ensinando. O texto diz que Jesus ensinava e depois de ensinar, concluir o ensinamento, convidou Pedro a ir a águas profundas. É um ensinamento que nos leva a essa água profunda, é um ensinamento que nos leva a viver essas experiências transcendentes. Mas se por acaso não tiver pesca, o ensinamento ainda continua. Ainda que não tiver anjo, o ensinamento continua. Ainda que não tiver gravetos queimando, o ensinamento continua. Ele é sólido. Eu estou me lembrando aqui que eu era muito jovem e nós tínhamos hábito de subir ao monte. E um dia, nós jovens orando, descemos, o grupo disse assim: cara, eu vi os gravetos pegarem fogo. Eu disse: eu não vi. E eu me lembro que subi ao monte 2 dias depois com uma vontade, e posso falar para você, os anos passaram, eu nunca vi um graveto pegar fogo. E eu não duvido que pegue. Só que quando o graveto não pegar, o ensinamento fica. Quando o anjo não aparecer, o ensinamento fica. Quando o câncer não for curado, o ensinamento fica. Porque o ensinamento é eterno. Passarão céus e terras, mas a minha palavra não hão de passar. O ensinamento não desqualifica, não desconstrói a epifania, aquilo que é transcendente. Mas o ensinamento é sólido. É isso que Jesus fez em seu ministério, ensinar. Grite bem alto, ensinar. Pessoal, ensinar demanda tempo. Eu não desvalorizo a pregação. O apóstolo Paulo, um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Ele está falando sobre os 2 pilares, ensinamento e pregação. A igreja não é feita só de pregação, e a igreja não é feita só de ensinamento. Tem domingo que você não quer ouvir um ensinamento, você quer ouvir uma pregação. Um grito de Deus no meio de uma tempestade dizendo: sai, tem fé, anda sobre as águas. Essa é pregação. Tem dia que você precisa de uma ativação, tem dia que você precisa de uma ordem. Literalmente o Deus dizendo a Ezequiel: profetiza. Isso é pregação. Só que tem dia que você precisa literalmente de bases sólidas. A pregação mexe com a alma, o ensinamento mexe com a razão. Num tempo pós-moderno, a gente estamos nos tornando uma igreja extremamente almática. Se a gente não sentir, Deus não está. Se a gente não arrepiar, Deus não está. E cuidado, me permita com muito cuidado em dizer isso. Cuidado para não exportar uma coisa que o reino de Deus nunca quis: sensações. Estamos como os arãos da pós-modernidade, criando bezerros para as plateias, para que eles possam sair satisfeitos e arrepiados. O Evangelho não cria sensações, o Evangelho cria mudanças. Depois de tudo isso que disse sobre ensinamento, Jesus ensinava sempre. E o problema de ensinar é que você vai sempre ter algoz, perseguidores. Os piores inimigos e opositores de Cristo nunca foram demônios, principados, potestades. Que é isso, cara? Jesus nunca teve problema com demônio. Problema com demônio Jesus nunca teve. A Bíblia diz que quando Jesus chegou em cidade marítima, Cafarnaum, que foi a capital do seu ministério, ele entrou no Shabbat Shalom, no sábado. O texto diz que Jesus não gritou: eu te vi, demônio, se manifesta. Jesus não era nenhum tipo de exorcista daquela época, feiticeiro. Jesus entrou na sinagoga. O texto diz que quando ele entrou, havia um espírito e começou a gritar. Ele veio, ele chegou, veio nos destruir. Quando Jesus chegou em Gadara, Jesus colocou os pés. Jesus não gritou: vem Satanás, vem legião. Jesus só colocou os pés.
A legião que estava lá veio e se prostrou aos pés de Jesus, dizendo: ele tem autoridade, ele tem poder. Você nunca vai ver um demônio se opor a Cristo. O problema de Cristo nunca foi contra demônios, e o problema de um pastor nunca será contra demônios, porque demônios você expulsa. Demônios, no nome de Jesus, eles têm que se sujeitar. O problema de um pastor local nunca será contra principados, potestades. E permita-me dizer, o apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades. Eu não estou desfazendo esse texto, só que Jesus está dizendo que os demônios se sujeitam a ele, mas fariseus e escribas e saduceus não. Os piores inimigos de uma vida pastoral ministerial não serão os demônios, mas serão aqueles falsos irmãos, falsos religiosos. Fariseus eram um grupo dentro da casta judaica que eram cumpridores da lei, faziam que a lei se cumprisse, a mitzvot. Escribas eram aqueles copistas que tinham a responsabilidade de copiar o texto. Os saduceus eram uma seita dentro, que não acreditavam em anjos e nem em milagres. Eram os pseudos teólogos liberais. Já naquela época já existia. Não é bem assim. Não é assim. Toda vez que Jesus estava ensinando, libertando, curando, quem é que estava lá? Os três. Só que uma coisa que a gente precisa entender, é a oposição que faz a gente crescer. Eu vi uma aleluia, também foi o único. Líder, pastor, você cresce na oposição. Se Deus tirar opositores do teu rebanho, se Deus tirar opositores do teu conselho, se Deus tirar opositores do seu ambiente, você para de crescer. Martinho Lutero, o monge alemão, o grito da reforma protestante, ele dizia que a heresia tem a capacidade de tirar a igreja da zona de conforto. A heresia tem a capacidade de tirar a igreja da zona de conforto. Redundância dele é o seguinte: em toda igreja local, quer seja tenha 12 ou 1 milhão, sempre haverá saduceus, fariseus e escribas. Isso tem a capacidade de fazer a igreja crescer em estatura, graça e conhecimento. É bom que tem umas heresias no meio da nossa igreja local, assim a igreja começa a estudar. Isso é o lazer da igreja local, cara. Você imagina todo o culto, você chegar e o louvor for top, toda a pregação for top, Deus me dá fogo. Cara, que culto chato esse toda hora. Tem dia que tem que vir, tem que dar tudo errado, tem que ter um disse-me-disse, tem que ter uma confusão, tem que ter alguma coisa. Não sei se eu posso falar isso. Deixa eu te falar uma coisa, te contaram. Foi um conto que te disseram que tudo é perfeito no ministério. Na ceia que Jesus foi fazer com os 12, foi o próprio Cristo que fez uma confusão. Cristo criando confusão na ceia. Presta atenção. Jesus está ensinando para os 12 que igreja é ambiente também de acerto e de confusão. Jesus está na ceia, fecha a porta do cenáculo. Era só fazer uma ceia. Grite bem alto, só uma ceia. É só uma ceia, é só dar graça, come o pão, bebe o vinho e sai fora. Não. Tá a ceia, é ambiente espiritual. Lá vai Jesus. Tem alguém aqui que está colocando a mão e há de me trair. Tem necessidade de fazer isso? Não tem. Não tem necessidade. Só que Jesus está mostrando que isso é igreja. Igreja é feito de pessoas que colocam a mão no prato com você e diz que te ama e por detrás te trai. Só que Jesus está ensinando o que é ministério e o que é igreja. O texto diz que Judas saiu e todo mundo achou que ele ia comprar pão, mas na verdade ia vender. Jesus levantou os 11 e disse bem assim: antes de ir para o Getsemane, vamos fazer o quê? Vamos cantar o hino. Olha o que Jesus está dizendo: a traição e o traidor não pode mudar a canção de um ministério. A gente tem que continuar cantando. Cantando. Se a traição, se a oposição, se os problemas, se os escribas, fariseus e saduceus tiram a sua canção, é porque você não entendeu o que é ministério ainda. Cante na traição, cante na oposição, cante nos problemas. Eu estava dizendo agora em Lisboa, ministrando a pastores, que nem todo mundo que eu pastoreio me ama. Tem gente que me suporta.
Você tem que ter maturidade de entender isso. Que tem gente que senta com você, que faz parte da diretoria com você. Tem gente que você lidera, que não te ama, te suporta, está orando. Deus, mata essa desgraça logo e põe outro. Você tem maturidade de entender isso? Você está achando que todo mundo ora pela tua saúde? Tem gente que está orando e fazendo figa. Não vejo a hora de acontecer um escândalo com ele. Você precisa entender isso. E os opositores não eram pessoas que não conheciam a lei, eram pessoas que conheciam a palavra. Jesus confrontou esses religiosos de forma ferrenha, e eu termino. De forma ferrenha. Um dia Jesus entrou na sinagoga no sábado, é um Shabbat Shalom, e o texto diz que uma mulher está encurvada. A mulher está o quê? Vamos direitinho. A mulher está o quê? O problema dela não é na cervical, não é na lombar. O problema dela não é físico, o problema dela é espiritual. Porque os religiosos não entendem de nada espiritual, só de coisas carnais. Ele entende de relatório, nada contra. Eles entendem de meta, nada contra, mas não entendem de oração e de jejum. Os religiosos estão tão envolvidos com as coisas dali, que deixam de se envolver com aquilo que é necessário, espiritualidade. Jesus olha para a mulher encurvada e é uma raridade acontecer o que vai acontecer ali. Não é a mulher que vem até Jesus, é Jesus que chama ela. Eu vou de novo. Toda vez que você vê Jesus operando milagre, é alguém que está indo atrás dele, alguém correndo atrás dele. Só que agora, Jesus olhou para a mulher e disse para ela: vem aqui que eu vou fazer uma coisa na sua vida. Quando ela vem, Jesus poderia olhar para ela e dizer assim: sai, espírito de enfermidade. Só que não. Ele decide pegar as mãos e colocar sobre as costas da mulher, e enquanto ele toca, ele fala: espírito de enfermidade, sai. Quando ele coloca as mãos nela, ela se endireita e começou a glorificar a Cristo. O que Jesus está ensinando? Presta atenção. Às vezes eu vou falar, às vezes eu vou tocar, mas às vezes eu vou falar e tocar ao mesmo tempo para que meu nome seja glorificado. Quando a mulher se endireita, tinha tudo, 18 anos que aquela mulher está daquele jeito, tinha tudo para ter um culto de ação de graça e um churrasco, sim ou não? O texto diz que o príncipe da sinagoga diz: ei, quem manda aqui sou eu. Jesus diz: como é que é? É. De domingo até sexta-feira poderia curar essa mulher, no sábado não pode. Olha o religioso, querendo colocar limite em Deus. Deus faz a hora que quer, do jeito que quer, no momento que quer. Eu vou liberar uma palavra essa manhã, se eu puder. Deus não precisa de um dia certo, Deus não precisa de um congresso certo, Deus só precisa de um espaço para que Ele possa operar um milagre hoje em qualquer lugar. Esse religioso está dizendo, esse príncipe da sinagoga está dizendo, hoje não pode. Jesus olhou para ele e disse assim: não, filho. Sabe o que é? Jesus disse desse jeito, sim ou não? Sim ou não? Não, Jesus não tinha paciência com religioso. A paciência de Jesus, a tolerância era zero. Jesus olha para o camarada e diz assim: seu hipócrita, no sábado você não desprende o teu boi e o teu jumento da manjedoura e leva para o ribeiro? Não poderia eu nesse sábado liberar essa filha de Abraão? Parafraseando Jesus, trazendo para os dias atuais, diria bem assim: você é tão hipócrita que ama mais o seu pet do que as pessoas. Você valoriza muito mais o teu pet do que essa mulher. Você fala uma coisa, mas vive outra. Porque a palavra hipócrita no grego significa ator. Jesus está dizendo: cuidado para não interpretar e deixar de ser quem você é de verdade. Jesus sempre teve oposição contra esses religiosos. O capítulo 10 é um desses. O cara chega para Jesus, doutor da lei, com uma pergunta. Você já orou e fez perguntas a Deus? Sim ou não? Com a esperança dele responder? O camarada chega, é claro que a pergunta, em seu contexto, é uma pergunta que é uma pegadinha. Ele quer pegar Jesus. Ele pergunta: como é que eu faço para herdar o reino dos céus? Ou a vida eterna? Ele está ansioso para pegar Jesus e ao mesmo tempo ele dá uma pergunta. E às vezes quando a gente acessa Cristo, a gente espera dele uma resposta. Grite bem alto: resposta. Só que ao invés dele responder, ele faz mais duas perguntas. Ele pergunta: o que está escrito na lei? E o que você entende e interpreta? Jesus está fazendo uma proposta de 400 anos antes dele encarnado. O conceito socrático.
o que nós chamamos de maêutica, o parto de ideias. Sócrates acreditava que a maêutica é a capacidade não de responder, mas de fazer pergunta. Porque quando você pergunta, você dá a possibilidade do outro parir as ideias. Jesus está dizendo, eu não preciso te responder, a resposta está dentro de você. Você sabe qual é a resposta. Às vezes na vida ministerial você vai perguntar para Deus uma coisa que você já sabe a resposta. Em todos esses tempos na minha vida, principalmente na minha juventude, quantas indagações eu tive. Será que Deus me chamou para isso? Será que Deus me chamou para aquilo? Esperando de Deus algum tipo de resposta. Pasmem vocês, ao invés dele me responder, ele me fez mais perguntas. Eu não te gerei? Eu não te fiz promessas? Não espere que o ministério responda quando a resposta está dentro de você. Vou de novo. Não espere que Deus responda as coisas quando você sabe que Deus já colocou a resposta dentro de você. Sabe, filho, eu tenho 3, a Agatha tem 16, Manu tem 10, Davi tem 4. Às vezes eles me perguntam algumas coisas e eles já sabem respostas, e eu não gasto tempo para responder novamente. Eu só olho. Quem é pai e mãe sabe do que eu estou falando. Literalmente é maêutica. É parir as ideias, dizendo assim, você já sabe a minha resposta, você já sabe o meu conceito. É o que Deus está dizendo. Não adianta clamar, não adianta perguntar, você já sabe. Continua nesse propósito, continua no que eu te vocacionei. Eu tenho coisas grandes para você. Sabe, quando o homem pecou em Gênesis 3:8, Deus desceu no jardim, não desceu para responder, desceu para perguntar. Adão, cadê você? Deus sabia onde ele estava. O que Deus queria era que Adão parisse a resposta. Está na hora de você aparecer. No capítulo 4, verso 7 e 8, quando Deus desceu, perguntou para Caim, onde está teu irmão? Deus sabia que o irmão dele estava morto e ele havia matado, mas Deus está dizendo, a resposta está dentro de você. O que Jesus está fazendo com esse camarada é o seguinte, ei, a resposta está dentro de você. E aí ele vai responder. Quem aqui nunca leu sobre Jó, o homem da paciência? O capítulo 1 diz que o Senhor dá testemunho dele diante do diabo. É Deus que dá testemunho. Não é o diabo que fala de Jó para Deus, é Deus que fala de Jó para o diabo. Dá para imaginar que o assunto do céu era Jó? Vocês entenderam isso, não? Porque o texto diz que o diabo está lá e o Senhor olha para o diabo e diz assim, ô cão, Satanás, Satangos, você viu meu servo Jó? Deus fez o assunto do céu Jó. A melhor coisa da vida é quando o céu se torna um assunto, a sua vida e o seu caráter, não a sua performance. Porque Deus não vai destacar a habilidade de Jó, Deus vai destacar o caráter de Jó. Eu vou de novo. Deus não vai destacar o quanto que Jó prega, o quanto que Jó canta, quantos membros tem na igreja de Jó. O Senhor vai dizer bem assim, viste meu servo Jó, homem temente, reto, que se desvia do mal. Do capítulo 1 até o capítulo de número 37, Jó vai ser tocado, vai ser ferido, os filhos vão morrer, a vida financeira vai acabar, e Jó, como homem natural, como eu sou cheio de dúvidas, porque eu passo isso, porque eu passo aquilo. Capítulo 38 de Jó, verso 1. O 37, ele está perguntando, Deus, por que me passou tudo isso? 38 está escrito assim, e veio o Senhor no redemoinho no deserto para responder Jó. Ó. Jó está perguntando por que tudo isso me aconteceu. Ele está na esperança, agora Deus vai me responder. Capítulo 38, verso 1, Deus está vindo no redemoinho para responder. Verso 2 a seguir, o Senhor começa, Jó, aonde você estava quando eu coloquei fundamentos na terra? Aonde você estava quando eu criei céus e terra? Aonde você estava quando eu criei as palácios? Aonde você estava, Jó? Do capítulo 38 até o capítulo 41, são 56 perguntas. Jó só queria só uma resposta. Por que eu estou passando isso? Dá para responder? Não dá. Ao invés de responder, ele está fazendo mais perguntas. Por quê? Porque Deus sabia que dentro de Jó já tinha resposta. Se não der glória agora, você vai ver. Do capítulo 38 até o capítulo 41, são 56 perguntas. Deus para, não responde nada, só faz pergunta. Aí Jó diz, o senhor pode me dar uma oportunidade? Vai, Jó. Capítulo 42, verso 1. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Acabou.
Será que Deus precisa me responder alguma coisa? Será que Deus precisa confirmar alguma coisa? Se Deus já disse e você tem certeza disso, por que você está titubeando? Não deixe a dúvida fazer parte do teu coração. A resposta está dentro de você. Eu sei em quem tenho crido. Pega na mão de pelo menos 2, 3 líderes e diga para ele assim: a resposta está dentro de você. A resposta está dentro de você. Aí eu vi um aleluia, também foi o único. 2. Pergunta que não quer calar. Jesus está em Jericó. O cara é cego. O cara é o quê? O cara está gritando: Jesus, filho de... tem misericórdia? Jesus para. O que queres que eu te faça? Desculpa, que pergunta idiota. Porque se a gente olhar nessa perspectiva, se o cara é cego, não, ele quer um óculos. Não, cara. Só que Jesus está vivendo o processo da maêutica. Jesus sabe o que vai fazer, mas será que você tem certeza do que ele tem que fazer? A gente precisa parir ideias. Há 16 anos eu prego no mesmo culto de terça-feira. Foi ontem. 16 anos. O pastor Edson estava repartindo comigo ali, conosco na mesa, algumas experiências maravilhosas de mais de 40 anos de ministério. Eu prego séries de mensagens. Eu já preguei vários tipos de série de mensagens nessas 16 anos. Eu comecei pregando para 7 pessoas, 8 pessoas. Eu tenho um vídeo há 12 anos atrás pregando para 70 pessoas no culto de ensino, de mentoria, dizendo: um dia eu vou pregar. E vai ficar gente sentada nas escadas, me ouvindo, e o maior barulho que essa igreja vai ouvir, as folhas da Bíblia, será o maior avivamento. Chuva, sol, chuva, sol, chuva, sol. Tinha dia que eu dizia bem assim: cara, eu acho que eu vou parar, mas a resposta estava aqui dentro. Não para. Continua. Tinha dia que eu dizia bem assim: cara, eu vou mudar o layout desse culto, cara. Eu acho que eu vou fazer uma campanha do Replepleu do Canaçubra. Eu acho que eu vou vender alguma indulgência aqui, cara. Eu acho que vou vender uma flor ungida, alguma coisa. Só que a resposta estava dentro de mim: não pare o modelo, te dei um modelo. Não pare o modelo, te dei um modelo. Não pare o modelo, te dei um modelo. Vou continuar até a hora que você der glória a Deus. Não pare o modelo, te dei um modelo. Não pare o... Sabe qual é o problema? É que o modelo não é da terra para o céu, do céu para a terra. Eu vou de novo. O capítulo 24, 25 do Êxodo, o texto diz que Deus disse para Moisés: vai construir um tabernáculo. É o que der na minha cabeça? Não, sobe aqui, porque quem estabelece o modelo sou eu. Você constrói, mas o modelo é meu. C.S. Lewis diz o seguinte: Jesus não disse: faça laboratório com as minhas ovelhas, faça experiência com as minhas ovelhas. Ele diz: apacenta, porque o manual ele já deixou. A palavra é um modelo. Hoje, quando a pessoa olha na terça-feira, gente de tudo que é lugar, 2, 3 mil pessoas indo para ouvir um pastor local que prega há 16 anos no mesmo local. Não é um pregador de fora, não, é um pastor. Se você falar de terça-feira, eu estou lá. Hoje, saindo daqui, eu tenho um plantão pastoral das 2 da tarde até as 6 da tarde, 7 da tarde. Depois entro para dar aula no seminário. Quinta-feira, é pastor local, eu estou lá toda hora. Não estou vendendo nada, nem entregando nada, não. É um pastor local que está lá de terça, quinta e domingo. A pergunta é: por quê? Simples. Porque nos dias mais terríveis de crise, a resposta estava dentro de mim. Continue. Não mude o modelo, continue. A porção dele é a porção dele, a sua porção é a sua porção. Continue, existe uma resposta. Continue. Eu não preciso viver a vida dos outros, a minha é suficiente. Eu não preciso ser os outros, a minha é suficiente. Eu queria pregar muito igual fulano e beltrano, só que eu decidi pregar no meu estilo, como Deus me usa. Sabe quando você deixa de ser você, você deixa de viver o que Deus tem para você. Vou de novo. Quando você deixa de ser você, você deixa de viver as promessas que Deus cumpriu e fez só para você. A túnica de Jacó não era para Rubem, não era para Judá, nem para Issacar, nem para Zebulon, só cabia em José. Existem coisas que só cabem em você, não adianta transferir, só cabe em você. Eu termino dizendo: Jesus fez 2 perguntas. Quantas perguntas?
que você lê. Olha o texto. Capítulo de número 10. Verso de número 26. O que está escrito? Eu não sei vocês. Muitos de vocês têm mais experiência do que eu. Alguns igual a mim. Outros pastores tenros iniciando agora. Mas nós estamos vivendo um tempo de analfabetismo bíblico nos púlpitos. Nunca ouvimos tanta baboseira como ultimamente. Nunca ouvimos tanta palavra de efeito, tantos pseudos mestres sem conteúdo bíblico. Nunca ouvimos tanto trocadilho, me permito utilizar essa expressão. Mas Jesus essa manhã está nos convidando. O que está escrito? Depois que você pregar tudo que está escrito, invente alguma coisa. Depois que você pregar tudo que na Bíblia está escrito, aí você dá a sua opinião. A gente precisa literalmente saber o que está escrito. O Paulo vai dar um conselho ao seu filho na fé, Timóteo, capítulo 4, verso 13, diz assim: persista em ler. Persista o quê? Em ler. Exorte e ensine. Entendeu? Tem gente exortando e ensinando sem nunca ler nada. Assistiu um vidinho na internet, ou fez um curso de 16 horas no final de semana e já se intitula alguma coisa. É isso que o texto está dizendo. O que está escrito? Quando Jesus venceu o diabo no deserto, não venceu com palavra de efeito, venceu com aquilo que estava escrito. O texto diz que o diabo olhou para Jesus assim: se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Jesus disse: escrito está. Vou de novo: escrito está. Nem só de pão viverá o homem. 2. O que você entende? A gente passou muito tempo da vida achando assim: cada um interpreta a Bíblia do seu jeito, cada um tem sua visão. Não, peraí pessoal, isso não é um monstro. Isso não é um monstro, não é um monstro de 10 cabeças. Não, são 10 ministérios, 10 cabeças distintas. Peraí, isso aí é divisão. Visão é uma única cabeça, uma única visão. Divisão são várias visões. Calma. Nós podemos fazer parte de tribos distintas, mas a visão é única. Deus no centro. Doutrina, ortodoxia, é a mesma. Aqui pode cantar corinho, ali pode cantar worship, ali pode ter a parede preta, ali pode ter a parede branca, ali pode o púlpito ser em cima, os ministros podem ser embaixo, pouco importa, mas a mensagem precisa ser fidedigna, única, o Evangelho de Jesus Cristo. Não pode mudar. Não pode mudar. Não é de interpretação pessoal o que o texto diz, é pelo Espírito. Sabe, quando você olha o rio Quebar, no 5º ano do cativeiro babilônico, Ezequiel está lá. O texto diz que ele tem uma visão de seres angelicais chamados de querubins. Grite bem alto, querubins. O texto diz que os querubins têm 8 asas. Se você pegar o capítulo 1 e o capítulo 10, você vai perceber que são 8 asas, porque são 4 asas grandes e debaixo de cada asa grande uma asa pequena, como mãos. Cada um deles tem pés direitos, não tem pé esquerdo. A planta dos pés é como de bezerra, a parte de cima como latão reluzente. Cada um deles tem uma cabeça e 4 faces: face de homem, face de boi, face de touro, face de leão. Você percebeu quantas cabeças são? Quantas cabeças? Uma cabeça. Faces são 4. Não importa qual é a face do seu ministério, a cabeça continua sendo Cristo. Vou de novo. Não importa qual é a linha que o Espírito condicionou sua igreja local, se é uma igreja de face de boi que trabalha na área social, uma igreja que trabalha incansavelmente, mas o cabeça é Cristo. Eu não sei se o ministério que Deus direcionou você é face de águia, uma igreja que voa, que alça grandes voos, mas o cabeça é Cristo. Eu não sei se a igreja é face de homem, sabedoria, igreja que trabalha na intelectualidade, mas a cabeça é Jesus. Jesus está perguntando para esse camarada, ao invés de responder, eu estou te perguntando, responde para mim. A pergunta que não quer calar essa manhã é: você tem certeza da sua vocação? Porque os problemas não podem
criar dúvidas naquilo que Deus fez nascer dentro de você. Fique em pé. Sabe, a primeira igreja que eu pastoreei, eu tinha 19 anos. A segunda com 21 anos de idade. Essa igreja com 21 anos de idade, eu tinha acabado de casar. Ficava na Engenheiro Corbusier, Zona Sul de São Paulo, Jabaquara. Eu trabalhava no ramo de hotelaria, tinha saído do seminário, sempre consegui conciliar trabalho com ministério, sempre. Recebi uma proposta de pastorear uma igreja em Assis, 495 quilômetros aqui da capital. Só que para pastorear eu tinha que largar a mão de tudo, recém-casado. Eu fiz igual o pastor Edson contou ali na mesa. Primeiro eu decidi, depois eu fui orar. Eu entrei na sala do meu gerente geral e disse: estou pedindo as contas. Ele disse: por quê? Eu disse: eu vou pastorear. E ele sempre me apoiou, porque eu fazia minhas viagens, pastoreava, e ele sempre dava um jeito nas minhas escalas. Ele disse: mas não precisa, cara. Eu disse: não, é para o interior. Eu larguei tudo. Do domingo pela noite, era o culto de despedida. Eu morava na zona leste de São Paulo, São Miguel Paulista. O único meio de transporte que eu tinha era uma CG 125. Domingo à noite, preguei culto de despedida. Na segunda-feira eu ia para Assis. Peguei minha esposa, eu com 21, ela com 19. Quando eu estou no cruzamento da Águia de Aia com o Imperador, 00:30, atravessando, eu vi o farol vermelho. Zona Leste, não dá para parar nesses horários. Eu olhei para um lado, olhei para o outro, não veio ninguém, fui. Quando eu fui, um Uno apagado a 70 km/h colidiu com a minha motocicleta. Bateu do meu lado direito. Eu fraturei o tornozelo e a bacia. Minha esposa quebrou a perna em 3 lugares. Minha esposa ficou quase 10 meses sem andar, fazendo suas necessidades fisiológicas em comadres na cama. Eu fiquei quase 3 meses sem andar, em cadeira de roda e muleta. Naquela noite, quando minha esposa subiu no centro cirúrgico, eu fiquei embaixo. Uma enfermeira entrou com uma sonda, passou no meu canal da uretra sem anestesia, para ver se estava sangrando minha bacia, se ia precisar fazer a cirurgia naquela hora. Eu tinha 21 para 22 anos, era um jovem. Eu chorei demais. Eu gritei demais e aquela mulher saiu. Quando ela saiu, pastor Bruno, eu gritei e disse bem assim: Senhor, eu larguei tudo. Eu larguei tudo porque o Senhor me deixou acontecer isso. E eu ouvi uma voz que entrou naquele quarto, uma voz audível como eu estou falando, disse bem assim: eu estou contigo. Só que eu era um jovem. E eu disse assim: se o Senhor é comigo, então por que me sobreveio isso? E naquele dia, aos 21 anos de idade, eu nunca me esqueci disso. O Espírito Santo disse para mim assim: eu estou contigo, mas quem passou o farol vermelho foi você, não eu. Eu descobri naquele dia que eu sou responsável dos faróis vermelhos que eu passo na minha vida, e não posso culpar ninguém. Meu tornozelo dói, minha bacia dói, a perna da minha esposa, 10 parafusos até hoje, 2 hastes de ferro. Tem alguns centímetros a menos na sua pisada. E toda vez que eu vejo minha esposa andar, eu digo: não foi o diabo, fui eu. O pastor que pediu para mim largar o meu trabalho tudo, foi no hospital, na minha casa, levou uma cesta básica e me abandonou e nunca mais voltou. Eu não comecei o meu ministério recebendo, eu comecei meu ministério sendo abandonado. Mas todo dia eu tinha uma resposta dentro de mim: você foi chamado para isso. Curva a sua cabeça. Eu queria orar. Para você, pastor, líder, pastora, que quem sabe precisa de respostas, e essa resposta está dentro de você. É a certeza. Se você quiser sair do seu lugar e vir à frente, eu queria orar junto com você. Junto, nós seremos sempre mais fortes.
Quem sabe você está passando um desafio na sua igreja local, passando um desafio na sua vida familiar, porque a gente é de carne e osso. E esse conselho de pastores é para isso. Quem sabe como eu, você passou o farol vermelho em algumas coisas, mas Deus está dizendo essa manhã: eu vou lhe dar uma nova oportunidade. Eu sou Deus de oportunidade. Pai, eu quero te dar graça. Eu quero te dar graça por essa manhã. Às vezes o ministério nos grita tantas indagações. Por que eu faço e não cresce? Por que eu levo as coisas a sério e a coisa não flui? Por que eu tenho tantas oposições na igreja local? Por que eu fui traído? Por que me feriram? Mas a resposta está dentro de cada um de nós, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. Ele é a resposta no dia da angústia. Ele é a resposta nos dias do conflito. Senhor, faz como em Jó, vem rodando no meio do deserto, responder as nossas perguntas, mas respondendo de forma contrária aonde você estava quando eu criei céus e terra. Onde você estava porque eu coloquei peso no vento, eu estendi as águas, contei com as palmas de minha mão. Eu sou o Senhor. Que Deus renove suas forças, líder. Que Deus renove sua força, pastor. Que Deus renove sua força, obreiro. Que a graça de Deus te envolva. Que a bondade de Deus te envolva. Que Deus faça os teus pés ligeiros como a coça, em nome de Jesus. Se você puder e quiser entender isso, eu queria que você desse um abraço pelo menos em 3. Diga para ele: a resposta está dentro de você, você sabe. Nós somos 5 quilômetros. Deus nos deu para semear Na Zona Norte. mais ou menos na mesma plantação, né? Você é meu vizinho de cerca. Só que sabe o que a gente, pastor, tem que entender? Que eu e ele somos cooperadores no trabalho de Deus. Que as pessoas, estava falando com o pastor ontem, as pessoas não são nossas, não são propriedades nossas, são ovelhas do Senhor. E o Senhor colocou ele, colocou a mim, colocou você para pastorear uma parte do rebanho de Deus. Não é verdade? Nós temos que ser fiéis naquilo que Deus nos colocou para fazer. Ele não é meu concorrente, e nem eu estou concorrendo com ele. Nós dois trabalhamos para o mesmo Senhor, para o mesmo reino. Ele não é meu disputador de ovelha. Ah, não, fica aqui na Bíblia. Não, fica, não, vai lá. Vem falar para mim aqui: nossa, eu moro na Vila Maria, é tão perto dele, eu gosto tanto dele. Não, mas a bênção está aqui. Querido, nós não temos que ter um coração assim. Porque o que Deus deu para você, ele falou isso hoje. O que Deus deu para você, é para você. Não é verdade? A túnica de José só cabe em você, não é? Não cabe nos outros. Então Deus tem um chamado para cada um de nós. E a gente tem que entender que nós estamos trabalhando juntos para o reino de Deus, não é? Para ganharmos vidas, para ensinarmos a palavra. Então é uma bênção ter o pastor Adson aqui conosco. Eu gostaria de aproveitar e perguntar algumas coisas para eles, né? Eu ia pedir até que colocasse poltronas para a gente aqui, mas eu não sabia, né, o tempo que nós íamos tomar, mas algumas coisas que eu acho que seriam interessantes. Primeiro, que livro ou quais livros você falaria que um pastor deveria ler? Os pastores que estão aqui que não leram,
sem ser a Bíblia, é óbvio, né? Que a Bíblia é o nosso livro que nós lemos todos os dias. Ou estudar, né? Pastor, eu estou no ministério, eu quero crescer. Primeiro, crescer espiritualmente. Na verdade, crescimento de igreja, queridos, é resultado da nossa vida. Na verdade, nós precisamos crescer. Nós precisamos crescer. Nós crescendo, a igreja cresce, né? Então nós precisamos estudar. Eu estava falando com a minha esposa ontem até, que eu tenho reparado o seguinte: o Adson viaja bastante, eu também. As igrejas que eu tenho visto mais fortes, as igrejas mais fortes, não são as igrejas que fazem campanha disso, daquilo, que dá o sal, que dá a rosa, o feijão, nada disso. As igrejas fortes, não estou falando de movimento de gente só que não sabe nem o que está fazendo lá. Estou falando de crente, né? Igreja de crente, de gente que ama a Deus, que cresce no Senhor, tudo isso, né? São essas igrejas onde o pastor ensina a Bíblia, que ele vai lá e ensina a palavra de Deus, e não simplesmente lê qualquer texto ali de última hora, né? Que leu ali antes do culto, sentou na sala pastoral, abriu a Bíblia, ô Senhor, me fala aí, e abriu qualquer coisinha e lê para os irmãos e fala qualquer coisa. As igrejas mais fortes, que mais crescem, são as igrejas que o pastor estuda 10 horas, 12 horas, 15 horas para pregar um sermão, estuda, e a vida dele é de estudar, né? Não é que ele estuda para pregar o sermão, mas ele sempre está estudando. Essas são as igrejas que eu tenho visto na minha vida, que são as igrejas mais fortes, que mais crescem. Então, pastor precisa estudar. E ele falou: pastor, precisa estudar a Bíblia, né? Que livros você indicaria para nós lermos, que você acha que seria bom para um pastor? Um livro que mudou minha perspectiva pastoral, e todos os anos eu faço a leitura desse livro, acho que nos últimos 9 anos, é um livro de John Stott. John Stott é um teólogo anglicano, londrino, fez parte do Pacto de Lausanne, junto com Billy Graham, e ele tem vários livros maravilhosos. Primeiro porque a sua teologia é muito prática, mas o livro Discípulo Radical, John Stott fala nesse livro sobre: se alguém se encontrou com Cristo e não mudou radicalmente, não foi com Cristo que ele se encontrou, foi só com a religião. E esse livro é fantástico, tanto para um pastor, tanto para um discípulo e até para a igreja. Se você puder recomendar para a sua própria igreja e repartir com eles esse devocional, é enriquecedor, porque ele trabalha Discípulo Radical, John Stott. Discípulo Radical. Amém? Anotaram aí ou não? Eu vou aproveitar, já que o Adson falou do John Stott. O melhor livro que eu já li sobre o Sermão do Monte, não tem nenhum. Tem o do Martin Lloyd Jones, que é dessa grossura, tem outros. O melhor livro sobre o Sermão do Monte, que vai abrir a tua visão sobre uma coisa muito importante: a maneira como Jesus interpretou a lei. De que, por exemplo, não adulterarás, eu porém vos digo. Se você olhar para uma mulher com intenção impura, você já adulterou com ela, né? Os religiosos entendiam adulterar eu ir para a cama com uma pessoa. Jesus disse: não é isso aí não. E aquilo era apenas a letra da lei. A intenção de Deus naquela palavra é que se você olhar para a pessoa com intenção impura, você já pecou. É a mesma coisa com assassinato e outras coisas. O melhor livro sobre o Sermão do Monte que eu já li na vida é do John Stott, Contra a Cultura Cristã. Sim. Você tem de graça em PDF na internet. Se você pôr lá Contra a Cultura Cristã, PDF e tal, vai ter a capa do livro, você baixa no teu celular, você estuda ele de graça. Pega um caderno e estuda, não precisa nem comprar, né? Contra a Cultura Cristã é um livro maravilhoso também, né? Sobre o Sermão do Monte também. Outra pergunta para o Adson. Você anotou 2 livros já aí. Você não leu, você vai ler. Esse Contra a Cultura Cristã eu já li várias vezes. Já preguei na igreja aqui, mensagem desse livro aqui, pelo menos talvez umas 2 vezes. Mas o que você diria para um pastor? O que um pastor deve fazer? O que você acha importante? Sem estudar, vai estudar a Bíblia, mas o que
que uma igreja precisa para ela crescer, sem ser, né, na tua visão, sem ser o culto, né, o louvor que nós estávamos até conversando, né? Hoje em dia, uma boa parte das igrejas tem um bom louvor, né? Hoje em dia as igrejas têm entendido que é importante a adoração no culto, e uma boa parte das igrejas tem pensado na música, investido nesta área, né? E tudo isso é importante. Ter um bom som na igreja, isso é importante também, né? Porque às vezes o pastor vai pregar. Eu já preguei em lugares, você também, que o pastor pregava, mas ninguém entendia nada, né? Porque às vezes o som era muito ruim. Além da música, além da pregação, o que você acha que seria importante, que talvez você não faça na tua igreja e que o pastor Adson acha que é importante para nós, né? Eu gosto da expressão de T.D. Jakes. É claro que ele dá um insight, mas é verdade isso. A igreja cresce quando o pastor sabe o tempo do seu pastoreio. Que tempo é esse? Moisés viveu 4 tempos do seu pastoreio, segundo T.D. Jakes. Moisés, quando está liderando o povo no início, ele está na frente, puxando o povo. Daqui a pouquinho você olha Moisés, ele já não está mais na frente, está no meio do povo. Daqui a pouquinho Moisés está atrás do povo. Lá no capítulo 24 do Êxodo, o Senhor disse: Moisés, eu não quero você nem na frente, nem no meio, nem atrás. Agora eu quero você aqui em cima. Uma igreja cresce quando o pastor sabe digerir o tempo. Às vezes é tempo de você estar no meio do rebanho e você quer estar na frente. Às vezes é tempo de você estar atrás do rebanho, mas você quer ficar isolado lá em cima. Quando o pastor entende esse tempo, a igreja cresce. Eu às vezes vou pregar, pastor Edson, e às vezes os pastores, o problema da comparação. Às vezes o pastor está vivendo aquele tempo de Moisés, que é um tempo que às vezes ele não tem tempo. A igreja cresceu e etc, ele chega para ministrar, e aí o pastor, não é tempo dele, é tempo dele estar no meio do rebanho, está no meio das ovelhas. Só que ele chega na hora do culto, por uma porta de acesso, prega, sai e vai embora. Porque não é tempo ainda dele fazer isso. É tempo dele estar no meio do rebanho. Às vezes a igreja local precisa de um líder que possa estar na frente, puxando literalmente. Às vezes na igreja eu estou lá, sou eu que puxo, estou na frente. Só que às vezes eu preciso estar no meio, às vezes preciso estar atrás, preciso estar na frente. Então não existe só um modelo de pastoreio local. O pastor precisa ter 4 focos. Às vezes ele está na frente, às vezes está no meio, às vezes está atrás, às vezes está na frente. E o rebanho vai continuando andando até Canaã, a terra que manda leite e mel. E numa igreja local, que outro tipo de ministério você acha que é importante uma igreja local ter? 2 ministérios, não vou dizer nenhum, 2 ministérios importantíssimos: ministério infantil e ministério para jovens e adolescentes. A igreja precisa virar uma chave. Pessoal, eu fui criança na igreja, fui adolescente na igreja, fui jovem na igreja. Estava falando para o pastor Edson que eu venho de uma igreja Assembleia de Deus, do Belém. Então naquela época, minha avó, minha mãe, ciclo de oração, sentava de frente para o departamento infantil, a gente sentava no banco. Essa igreja não existe mais. A igreja não pode ter um depósito de criança, precisa ter uma igreja de criança. Por exemplo, na nossa igreja, eu tenho coordenadora. Então, a Cidade Kids, junta-se 300, 400, 500 crianças. Tem coordenadora, tem psicopedagoga e tem mais de 50 educadores. Aí a pergunta é: como é que nós conseguimos chegar a isso? Trabalhando 10 anos só para criar esse sistema. Só que é investimento. Segundo, a igreja precisa ter uma linguagem específica para o jovem e adolescente. Não tem jeito. Não tem como pegar um culto convencional e colocar na cabeça deles. Não existe mais essa igreja. A Bíblia diz em Neemias capítulo 8 que Esdras está lendo o texto e todo mundo entende o que ele está falando. Então o pastor precisa conhecer 4 coisas. Quantas coisas? 4. O pastor precisa conhecer 4 coisas. Primeiro, o seu Deus. Segundo, a sua Bíblia. Terceiro, a si mesmo. E 4, o seu tempo. Não adianta você conhecer a si mesmo, a Bíblia, seu Deus, se você não conhecer o seu tempo. Para quem você fala? Que tempo é que eu falo? Então não adianta pegar a mentalidade antiga e trazer para hoje. Nós precisamos entender. Então, departamento infantil, departamento de jovens é um departamento forte da igreja. Vinho novo não cabe em odres velhos. É isso aí, né? Vinho novo não cabe em odres velhos. A igreja, ela muda, né? Não a mensagem como ele pregou hoje, né? A mensagem sempre é essa aqui,
mas a igreja ao longo dos anos, ela muda a característica dela, e tem gente que continua no estilo de igreja de 30 anos atrás, e não entende porque a igreja não vai para frente, né? Ele usa o modelo que se usava quando ele se converteu, né? Os mesmos cânticos, mesmo estilo de culto. E aí, agora uma coisa importante que a igreja precisa ter um gato, que passou aqui agora, aqui, ó. Lá na cidade de Mafra Tem gato ou não? tem gato, mas eu coloquei um gato porque eu vim aqui uma vez e vi o gato. Aí agora eu peguei um lavrador. É o segredo. É o cachorro lá, é bom ter sempre tem um que cachorro. corre atrás do gato. Agora. O pessoal um dia me ligaram aqui do escritório e falaram: pastor, está precisando detetizar a igreja, que apareceu um rato. Eu falei: nós temos 2 gatos aí, para quê? Rapaz. A igreja tem 2 gatos aí, passou um gato agora aqui, propriedade da igreja. É isso aí. Nem precisa detetizar, ele vai atrás das baratas, tudo isso daí, né? Bom, queridos, uma honra receber o pastor Adson Belo, amém? Vamos aplaudir o Senhor pela vida dele, ministério dele, com certeza. Obrigado, Adson. Com certeza é um homem que você precisa ver, seguir nas redes sociais, né? Acompanhar o ministério dele, ouvir pregações dele. Eu vi o seguinte: Deus me chamou para pregar, eu tenho que ouvir pregadores, não é verdade? Se você é advogado, você ouve quem? Você é advogado, você vai estudar livros de direito. Se você não estuda nada, você vai ser um péssimo advogado, né? Tem pastor, como ele falou hoje, né? Não estuda nada e quer pregar. O advogado, se não estuda nada, você não vai ter cliente nenhum, querido. Você é médico, eu fiz a faculdade, você não estuda mais, em 1 ano você está ultrapassado. Então, pastor tem que estudar. Você vai ser um pregador do evangelho? Ouça pregadores. Eu estava falando com um pastor ontem, de uma cidade do interior. Ele estava falando para mim: a igreja tem 100 pessoas. Ele falou: olha, tem uma igreja na sua cidade, que é a maior igreja da cidade, é uma excelente igreja. Tem que ir lá, ouvir, aprender. Pega o Google, hoje não precisa mais fita, né? Eu ia falar, pega a fita, né? Tem o Google, YouTube. Entra no canal lá da igreja, ouça as pregações daquele pastor lá, estuda as pregações dele. Gostou? Prega as pregações dele. Pastor, mas é pecado eu pegar a pregação do outro irmão e pregar. Por quê? Não é a Bíblia? Você não aprendeu a Bíblia? Ouviu a Bíblia? Anota, prega. Só que o Spurgeon, ele falava uma coisa interessante: você pode usar o meu machado, só que a força é tua. Você entende? Você pode usar o meu machado. Sendo que Spurgeon publicou muitos livros sobre sermões dele, salmos, tem livros na internet aí, à vontade, de graça ainda, hein? Hoje em dia é tão bom que você não precisa nem comprar livro. Você tem a obra do Spurgeon aí, de graça na internet, para você ler, estudar. Então, você precisa, vai pregar? Vai pregar. Só que é o seguinte, querido, não adianta eu pregar sermão de ninguém. O coração é meu, a unção é minha. Entende? Se você só pregar o sermão do Spurgeon, você não vai ter os resultados de Spurgeon. Entende? Você pode usar, só que a pregação, a unção é tua. E unção a gente adquire aqui, né? Não só no joelho, mas na oração, no jejum, buscando a Deus, estudando a palavra. A gente adquire unção, né? Então, a unção é tua. Você vai usar o machado do Spurgeon algumas vezes na sua vida. Então, queridos, ouçam pregadores, né? Ouçam pastores. Puxa vida, aquele irmão lá, a igreja dele é uma bênção, né? Ele é um ótimo pregador. Comece a ouvir, comece a pôr a pregação do Adson lá no YouTube, lá, né? Está no carro, vai ouvindo, vai ouvindo, vai ouvindo. Ouçam os melhores que você conhece. Isso vai fazer você crescer. Você vai aprender mais a Bíblia, vai fazer crescer. Cresce a unção, né? Como é que Josué recebeu de Moisés unção? Eliseu recebeu de Elias. Se você andar junto com uma pessoa, você recebe a unção que está nela, passa para a tua vida, né? Então, querido, ouça bastante. Ouça, se ouve inglês, eu não sei em português se tem com traduções, mas você sabe inglês, ouça o T.D. Jakes lá pregando em inglês, né? Ouça os sermões dele, ouça lá. Eu termino às vezes o culto aqui domingo de manhã, eu fico aqui o dia inteiro na igreja, eu às vezes vou lá para o escritório, põe lá, está passando o culto do T.D. Jakes lá, né? 68 mil pessoas acompanhando na internet ali ao vivo, né? Ouça a pregação da palavra de Deus, isso vai abençoar a tua vida. Amém, meus amados?